Quero saudar os irmãos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma boa noite a todos os irmãos. Que a paz do Senhor possa estar reinando poderosamente no coração de cada um dos amados. Também quero saudar os amigos que nos ouvem. Que o Senhor Jesus possa estar fazendo morada no seu coração. É um convite especial que temos aqui para você. Você possa estar visitando aqui a nossa igreja. A nossa igreja fica localizada na cidade de Capivari de Baixo. O bairro Caçador, Rua Gonçalves Dias, número 1111. Se você também tem o desejo de fazer um estudo bíblico online, ou até mesmo presencial, digite aí, fazendo um pedido abaixo desse vídeo que vai ser postado no canal do YouTube. Amém? E nós vamos estar entrando em contato com você para que possamos estudar a Bíblia junto com você. Nós queremos desde já aqui também agradecer com um abraço muito fraterno as pessoas que, mesmo não sendo do ministério, têm compartilhado a mensagem e essa mensagem tem chegado a muitos corações. Nós temos recebido muitas respostas de pessoas que a mensagem tem tocado no coração. Isso nos deixa muito feliz e alegre. E hoje nós temos um tema muito especial. Eu convido você desde já para estar com muita atenção. A Bíblia diz que a fé vem por nós ouvirmos da palavra do Senhor, mas com atenção. O título do estudo de hoje é Credes em Deus. Qual Deus? É uma pergunta interessante, né? Muitas vezes, irmãos, quando a gente conversa com as pessoas acerca de quem essa pessoa crê que é Deus, você pergunta, quem é Deus para você? Muitas vezes as pessoas não sabem explicar o Deus que elas creem. Não conseguem colocar para fora aquilo que elas entendem. Muitas vezes têm dificuldade de entender quem é Deus. Nesse estudo de hoje, nós vamos tentar ajudar que você possa ter um entendimento mais claro acerca das Escrituras Sagradas, de quem é o verdadeiro Deus. Convido vocês para estar abrindo a Bíblia no livro de Lucas, capítulo 22, versículo de número 7. Lucas, capítulo 22, versículo de número 7. O contexto aqui é que Jesus está reunindo a sua igreja, os seus discípulos, para a última Páscoa, a Santa Ceia. Capítulo 22 de Lucas, versículo de número 7, que diz assim: Chegou, porém, o dia da festa dos pães asmos, em que importava sacrificar a Páscoa. E mandou a Pedro e a João, dizendo: Ide, preparai-nos a Páscoa para que a comamos. E eles perguntaram: Onde que queres que a preparemos? E ele lhe disse: Eis que, quando entrares na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. E direis ao pai de família da casa: O mestre te diz: Onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado, aí fazei os preparativos. E indo eles, acharam como lhe havia dito, e prepararam a Páscoa. E chegando a hora, pôs a mesa, e com ele os 12 apóstolos. Então, irmãos, nós vimos aqui que Jesus estava comendo a Páscoa com seus discípulos, pois ele desejava muito essas últimas horas com seus discípulos, pois ali também queria dar instruções à sua igreja, pois em pouco tempo ele estaria sendo pregado na cruz do Calvário. Convido agora os irmãos a abrirem a Bíblia em João capítulo 13, João capítulo 13, versículo de número 33, João 13, versículo de número 33, as últimas instruções de Jesus aos seus discípulos. Livro de João,
capítulo 13, versículo 33. Olha o que diz: filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, vós me buscareis. E como tinha dito aos judeus, para onde eu vou, não podeis vós ir. Eu vou-lo digo também agora. Versículo 36. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu: para onde eu vou, não podes agora seguir-me, mas depois me seguirás. Irmãos, aqui tem um ponto importante. Jesus passou 3 anos e meio junto com esses discípulos. Os discípulos tomavam café com Jesus, os discípulos almoçavam com Jesus, os discípulos dormiam junto com Cristo, os discípulos passeavam com Cristo, os discípulos andavam para cima e para baixo junto com o seu mestre. E o que eles sentiam? Amor pelo mestre. E outra coisa que eles sentiam, proteção. Eles se sentiam seguros ao lado de Jesus. Eles não tinham medo. Agora, este homem em quem eles tanto amavam, diz para ele: aonde eu vou, vocês não podem ir. Imagina a tristeza no coração desses filhos. Imagina a tristeza no coração desses irmãos, desses discípulos ali. O texto diz que a tristeza e a agitação tomou conta do coração deles. Acompanha isso no versículo 1 do capítulo 14 de João. Diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Então perceba, irmãos, Jesus agora, ele fala para esses discípulos que estavam com o coração com medo, com o coração agitado, porque a palavra turbe aqui, ela tem o significado de agitado, mar agitado. Então perceba como estão os pensamentos e as emoções dos discípulos. Eles estavam ansiosos, preocupados, com medo. E aí Jesus dá uma receita para que eles vençam o medo, vençam as preocupações, vençam as agitações. Será que eu estou falando para alguém que tem passado medos, perturbações, inquietações? Esse recado de Jesus também vai para o seu coração. Jesus diz: não turbe o vosso coração. E aí ele dá a receita: credes em Deus e credes em mim. A pergunta é: que Deus? Essa é a grande pergunta. Jesus diz: credes em Deus, em mim. Hoje, infelizmente, no meio do cristianismo, tem alguns ensinamentos que não são como a Bíblia o ensina. Tanto que eu já quero dar um conselho. Você que tem dúvida nesse assunto, procure no canal do YouTube o título Receita de Ouro. Ali tem um estudo muito importante sobre como você não ser enganado nesses últimos dias. Ali tem uma receita de como você estudar a palavra de Deus e através desse estudo simples você não ser enganado. Eu vou dividir no quadro aqui o que hoje as pessoas declaram que é Deus, né? Desse lado aqui eu vou colocar o que eles declaram que é Deus. Eles chamam Trindade. O que seria isso? Trindade seria Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, grande parte da cristandade hoje, eles chamam Trindade de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E eles dizem que esses 3 deuses são um. Essa é a colocação de muitos lugares. Agora, o que nós entendemos pela Bíblia? Que existe um só Deus. Quem é? O Pai. Então, vamos colocar desse lado aqui, Deus, o Pai. Então, meus amados, hoje, nesse estudo de hoje,
pela palavra de Deus, nós vamos ler vários textos e nós vamos ver se a Bíblia declara que existe um Deus trino, que seria Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e esses três seriam um, ou a Bíblia, com o seu sentido literal, declara que existe um só Deus, e é o Pai. Então eu convido você hoje, nós vamos viajar dentro de cada igreja, ver a opinião de cada um dos apóstolos, desses discípulos que estavam aqui, porque quando Jesus aconselhou esses discípulos que estavam ali na Santa Ceia e dando as últimas instruções, Jesus falou para eles: credes em Deus. Então no estudo de hoje, nós vamos pela palavra de Deus, pelas escrituras sagradas, nós vamos conhecer quem é esse Deus dos apóstolos. Então o primeiro apóstolo que nós vamos conhecer, Pedro. Convido você a abrir no livro de Pedro para descobrirmos quem Pedro cria. Será que Pedro cria que Deus é uma trindade? Que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, esses três são um? Ou Pedro cria que o único Deus é o Pai? Então abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 1, e nós vamos ler o versículo de número 3. 1 Pedro, capítulo 1, versículo de número 3. Olha o que diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então, percebemos, irmãos, que na primeira epístola de Pedro, ele já declara a fé num Deus único, o Pai. Vamos confirmar isso também na segunda epístola de Pedro, na segunda carta que ele escreveu? Segunda de Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 16 até 17. Lemos: porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade, porquanto ele recebeu de Deus Pai honra, glória, quando magnífica glória lhe foi dirigida. A seguinte voz: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Então perceba, irmãos, que Pedro aqui está dizendo que a igreja de Deus não segue fábulas. O que é fábula? Tudo aquilo que é místico, tudo aquilo que é inventado pelo homem. Mas pelo contrário, eles seguem as escrituras sagradas conforme são. E ele diz aqui que, portanto, que ele recebeu honra e glória quando magnífica glória lhe foi dirigida, ou seja, Jesus recebeu honra e glória do Pai, quando o Pai, no seu batismo, de lá do céu, disse: esse é meu filho amado, em quem me compraz, ou seja, quem tenho prazer. Então, Deus o Pai, lá de cima do Santíssimo, do trono, do santuário celestial, ele fala ao seu filho aqui na terra, que estava se batizando, João Batista estava batizando a Jesus, que ele era o filho amado. Então nós comprovamos aqui, pela Bíblia, que o apóstolo Pedro cria que o único Deus é o Pai. Então eu vou colocar desse lado aqui. Então, o apóstolo Pedro. Então o apóstolo Pedro aqui cria que Deus é o Pai. Vamos para o segundo apóstolo, que é o João. Então nós vamos na segunda epístola de João. Segunda epístola de João. Vamos na segunda epístola de João, capítulo 1, versículo 3. Segunda epístola de João, 1, 3. Olha o que diz: a graça, a misericórdia, a paz da parte de Deus, Pai, e da do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, sejam convosco na verdade e amor. Então nós vimos aqui que também o apóstolo João cria que o único Deus verdadeiro é o Pai. Mas vamos confirmar em mais uma carta dele. 1 João agora, capítulo de número 1. 1 João 1, 4, 5, 4, 15. Vamos ler do 14 e o 15 também.
1 João 1, 14 e 15, que diz: E vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho para salvar do mundo. Qualquer que confessa que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus, e Deus nele. Então aqui, João com muita clareza, falando tanto do Deus o Pai e do seu amado Filho Jesus. Então, aqui, o apóstolo João, deixa eu corrigir isso aqui, que tá, esse D ficou meio aqui. Então, o apóstolo João também, nós vimos nas Escrituras, tomando ela com sentido literal, ele também crê que o único Deus é o Pai. Nós vamos agora ver Mateus. Vamos ver o que o discípulo Mateus, se ele crê que Deus é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, esses três são um, ou ele crê que o único Deus verdadeiro é o Pai. Então, convido você a abrir a Bíblia em Mateus capítulo 5, versículo 16. Mateus capítulo 5, versículo 16. Boa noite, sejam bem-vindos. Mateus capítulo 5, versículo 16. Olha o que diz: Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Ou seja, glorifique o vosso Pai, o vosso Deus. Assim como os discípulos criam, Mateus também está na mesma linha de raciocínio, que o único Deus é o Pai. Então podemos colocar aqui também Mateus. Então Mateus também cria que o único Deus verdadeiro é o Pai. Vamos para mais um discípulo? Convido os irmãos para ver o que o apóstolo Tiago fala agora. O apóstolo Tiago. O apóstolo Tiago, capítulo de número 3, versículo 9. Apóstolo Tiago 3, 9. Apóstolo Tiago 3, 9. Olha o que diz: Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feito à semelhança de Deus. Aqui o apóstolo Tiago está falando com a nossa língua, nós bendizemos a quem? Ao único Deus verdadeiro, a Deus o Pai. Então, meus amados irmãos, Tiago também cria que o único Deus verdadeiro é quem? É o Pai. Então, Tiago também cria que o único Deus verdadeiro é o Pai. Irmãos, agora vamos ver Judas, que é irmão de Tiago, que também é irmão de Jesus Cristo. A carta de Judas, capítulo de número 1 de Judas. Judas é um livro antes de Apocalipse. Versículo 1, nós vamos ler, e depois o 25. Judas 1, é um livro antes de Apocalipse, tá, irmãos? Versículo 1, diz: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados queridos em Deus Pai, conservados por Jesus Cristo, a misericórdia e a paz e o amor vos sejam multiplicadas. Agora o verso 25. Ao único Deus Salvador nosso, por Jesus Cristo, nosso Senhor, seja glória e majestade e domínio e poder,
antes de todos os séculos, agora e para todo o sempre. Irmãos, Judas cria que Deus é uma trindade? O que vocês acham? Deus é uma trindade? Ou Judas cria num único Deus, o Pai? Posso colocar Judas aqui também? Não? Judas. Também, nós lemos aqui, nitidamente, que ele cria Judas em Deus o Pai. Vamos para mais um apóstolo? Agora, nós vamos para entrar dentro das cartas que o apóstolo Paulo escreveu, e a primeira carta ele escreveu para a igreja ali de Gálatas. Vamos ver essa carta de Gálatas, aqui na sequência do estudo, tá, irmãos? Gálatas, livro de Gálatas, capítulo de número 1, aqui eu quero ler algo importante primeiro, capítulo de número 1 e versículo 12, irmãos, Gálatas, capítulo 1, versículo 12. Agora nós vamos entrar, meus amados, igreja por igreja, ver o que nossos irmãos da fé criam, né? Em cada igreja. Será que eles criam que Deus é uma trindade, que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e esses três são um? Ou a igreja primitiva do Senhor cria que existe um só Deus, o Pai? Isso é muito importante, viu, meu amado? Lemos, Gálatas 1, versículo 12. Porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Irmãos, quem é que ensinou Paulo? Jesus? Jesus Cristo ensinou Paulo. Então todo esse ensino que Paulo, nós vamos ver agora dentro das igrejas, esse ensino foi ensinado pelo nosso amado Senhor Jesus. Louvado seja Deus por isso, né, irmãos? Agora nós vamos ver na mesma carta, só que agora, irmãos, no versículo de número 3, e vamos ler o 4 também. Olha o que diz, no mesmo livro, tá, irmãos? Gálatas, no mesmo livro, só que agora é o versículo 3. Olha o que diz. Achou, irmã Alessandra? Achou? Achou, irmão Márcio? Podemos ler? Graça e paz da parte de Deus Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus nosso Pai. Irmãos, faço a pergunta para os irmãos. Os nossos irmãos de Gálatas, na fé, eles criam na Trindade ou criam em Deus o Pai? Em Deus o Pai. Então podemos colocar aqui os irmãos de Gálatas. Criam também num único Deus. Agora vamos olhar os nossos irmãos de Coríntios. Será que os nossos irmãos de Coríntios também tinham a mesma fé? Vamos ver a carta que Paulo enviou aos nossos irmãos de Coríntios, se eles criam na Trindade ou criam no único Deus, o Pai. 1 Coríntios, capítulo de número 8. 1 Coríntios, capítulo de número 8. Vamos ler desde o versículo de número 5. 1 Coríntios, capítulo 8, e vamos ler o versículo de número 5 a 6. É o capítulo 8, tá, irmã Alessandra? E o versículo de número 5 a 6. Podemos ler? Podemos ler? Vamos ler? Porque ainda que haja também alguns que se chamam deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores. Agora Paulo está falando da igreja primitiva. Todavia para nós cristãos, né, há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por Ele. Os irmãos de Coríntios criam
cria que quem é o único Deus, irmãos? O Pai. Posso colocar aqui também os irmãos de Coríntios? Então os irmãos de Coríntios também criam que o único Deus é o Pai. Vamos ver se Paulo escreveu a segunda carta aos irmãos de Coríntios, se ele continuava ainda nessa fé? Segunda carta de Coríntios, capítulo 1, versículo 2 e 3. Segunda Coríntios, você aí de casa pode abrir. Nós estamos, meu amado, de carta em carta, vendo cada opinião de cada apóstolo, para ver se eles criam na Trindade, porque hoje você sabe que muitos lugares aí ensinam que Deus é uma trindade. Dizem que o Pai é Deus, dizem que Jesus é Deus, e dizem que o Espírito Santo também é Deus. E eles dizem que esses três deuses é um. Nós, aqui do Ministério Quarto Anjo de Advertência Final, nós cremos que existe um só Deus, e é o Pai. Detalhe, muitas vezes pode subir essa dúvida na cabeça. Irmão Ed, vocês aí creem em Jesus Cristo? Sim, cremos que Ele é o nosso Salvador. Não é isso, irmão? Não cremos que Jesus é o nosso único Salvador? Amém por isso, né? Também, eles perguntam, vocês creem no Espírito Santo? Sim, nós cremos também. Mas não no Espírito Santo como uma pessoa em Deus. Nós cremos no Espírito Santo como poder e presença de Deus. Assim é a fé aqui do povo do Senhor. Amém? Então, 1 Coríntios, vamos confirmar na segunda carta, se ainda os irmãos ali estavam ensinados por Paulo, que o único Deus é o Pai. Leamos comigo no verso 2. Graças a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Verso 3. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação. Glória a Deus por isso. Que clareza, né, meus irmãos? Que clareza das Escrituras. Meu amado, como que a gente pode ir contra isso? Nós aqui pregamos um estudo que se chama Receita de Ouro, e nós estávamos ensinando aqui a tomar a Bíblia como ela é. Nós estamos só lendo as saudações dos irmãos às igrejas, e lendo também a colocação de cada um dos discípulos do Senhor e apóstolos. Nós só estamos lendo a Bíblia, não estamos nem colocando a nossa opinião em cima dela. Por isso eu convido você agora para ir ver a carta dos irmãos de Filipenses. Vamos passear em cada igreja. Filipenses é um pouquinho para frente do livro de Romanos, tá? No capítulo de número 1 e o versículo 2 e 3. Filipenses, capítulo de número 1, versículo 2 e 3. Filipenses, achou, irmã Alessandra? Achou? Achou? Encontrou? Podemos ler? Então vamos ler. Filipenses 1, 2 e 3. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus, todas as vezes que me lembro de vós. Então Paulo dava graças a quem, irmãos? Ao meu Deus. Quem é o único Deus? O Pai. Quando lembrava dos irmãos de Filipenses, Paulo sempre dava graças a Deus o Pai. Olha a clareza desse ensino, irmão. Olha a clareza desse ensino. Louvado seja Deus por isso. Vamos agora confirmar mais ainda um verso. Filipenses 4, 20. Vamos ver o que Paulo fala aqui. Filipenses 4, 20. Diz assim: ora, a nosso Deus e Pai seja dada glória para todos sempre. Amém. Amém? Então, podemos colocar aqui Filipenses aqui nessa lista também, irmãos, que eles criam que o único Deus é o Pai? Então, também os irmãos Filipenses criam também que o único Deus é o Pai. Irmãos, e os irmãos de Roma? E os irmãos que ali congregavam em Roma? Será que eles também criam no único Deus, o Pai? Vamos conferir na carta. Romanos, capítulo de número 1. Romanos, capítulo de número 1.
Romanos capítulo de número 1, versículo de número 7. Romanos capítulo 1, versículo de número 7, irmãos. Versículo 7, tá, irmão Márcio? Lemos: a todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então, os irmãos de Roma, os irmãos de Roma, romanos, também cria que o único Deus é o Pai. Vocês estão percebendo, meus amados, que várias igrejas, que é conhecida como as igrejas primitivas, aqui Paulo, que foi ensinado pelo próprio Jesus, ao ele saudar os irmãos, ele sempre saudava com graça e paz da parte de Deus, o Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque os apóstolos e a igreja primitiva queria que o único Deus era o Pai. Por que eles queriam assim? Porque o povo do Senhor sempre foi monoteísta. O que significa isso, ser monoteísta? É que crê em apenas um Deus só. Politeísta eram as nações vizinhas, como a Babilônia, o Egito. Essas nações, os filisteus, eles criam em Deus trinos, né? Eles criam em Deus trinos. Já o povo de Deus, o povo de Israel, sempre creu que Deus é um só, o Pai. Por isso que as mães de Israel eram ensinadas a ensinar os seus filhos quando ele estivesse sentado, quando ele estivesse andando, quando ele estivesse almoçando, quando ele estivesse indo dormir. As mães tinham que ensinar os seus filhos o Shema, que quer dizer: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é um. Então as mães tinham a responsabilidade de ensinar para os seus filhos que o único Deus verdadeiro era o Pai, que Israel tinha um só Deus, e era o Pai. Nós vamos confirmar isso hoje, isso também na Bíblia. Mas antes disso, continuamos vendo as igrejas. Tessalonicense agora. Vamos para os irmãos de Tessalonicenses, para ver se os irmãos de Tessalonicenses também criam que Deus, o Pai, era o único Deus verdadeiro que a igreja cria. Capítulo de número 3, versículo de número 11. Primeiro Tessalonicenses. Todos acharam? Primeira Tessalonicenses, capítulo 2, capítulo 3, versículo 11, irmãos. É o 3:11. Dá uma forcinha. Irmãos, você que nos ouve, muitas vezes você vê a gente um pouco parado aqui, porque aqui na igreja nós temos o hábito de ler a Bíblia somente quando todas as pessoas acharem. Por isso às vezes demora um pouquinho, mas nós lemos aqui somente como todos acharam. Por quê? Porque entendemos que a fé vem por ouvir e também pela atenção. Então, quando todos leem, concentrados na Bíblia, o Senhor derrama por intermédio dos anjos fé ao nosso coração. E nós saímos aqui da casa do Senhor, segundo a vontade dele, cheio do poder. Amém? Vamos ler. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 11, que diz: ora, o mesmo nosso Deus e Pai e nosso Senhor Jesus Cristo encaminhe nossa viagem para vós. Aqui Paulo estava pedindo uma proteção, uma bênção a Deus o Pai e a Senhor Jesus Cristo. Agora acompanha no capítulo 1, versículo de número 9. Capítulo 1, versículo 9, no mesmo livro, tá, irmãos? 1 Tessalonicenses, capítulo 1, 9, olha o que diz: porque eles mesmos anunciam de que nós, qual entrada tivemos para convosco, como dos ídolos vos convertetes a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus a seu Filho,
a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Então, quem era o Deus vivo e verdadeiro segundo Tessalonicenses, irmãos? O Pai. Então, os Tessalonicenses também criam que o único Deus é o Pai. Vamos agora, irmãos, para a igreja de Éfeso, para ver se irmãos lá da igreja de Éfeso também cria que o único Deus verdadeiro é o Pai. É Efésios, capítulo de número 4, versículo de número... Vamos ler primeiro o capítulo 1 de Efésios 1, 3, depois vamos para o 4. Efésios capítulo 1, versículo 3, tá, irmãos? Efésios capítulo 1, versículo 3 primeiro. É antes, tá, irmão Márcio? É um pouquinho antes. Todos acharam? É 1, 3. Bendito, não vou ler o 2 também. A vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então, irmãos, segundo esse texto aqui, os irmãos de Éfeso, eles criam que Deus é uma trindade? Não? Tem certeza? Eles não criam que Deus é uma trindade. Então eles criam que Deus é quem? É o Pai. Louvado seja Deus pela clareza do Evangelho. E louvado seja Deus por nos ensinar a ter humildade de não colocar a nossa opinião acima da Bíblia, mas tomar a Bíblia com sentido literal e pela humildade que Deus, não que venha de nós, mas que Deus tem nos ensinado a olhar a Bíblia e aceitar o que está escrito. Vamos agora para Efésios, o mesmo livro, só que agora confirmar no capítulo 4, versículo de número 6. Efésios 4, versículo 6. Olha o que diz: e um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos, e em todos. Então, existe um só Deus e Pai, e é sobre todos. Entende, meus amados? Então, os irmãos da igreja de Éfeso criam que o único Deus é o Pai. Os irmãos de Éfeso não criam que Deus é uma trindade. Bom, Ed, então por que isso é ensinado nas igrejas? Infelizmente. Mas de uma coisa, querido que me ouve, eu tenho certeza, as minhas mãos estão sendo limpas do sangue de muita gente, porque nós temos pregado a verdade aqui. E essa verdade está chegando até os seus ouvidos. E você, pela graça de Deus, precisa tomar uma decisão. Você vai continuar adorando uma trindade, ou você vai continuar adorando o Deus bíblico, que é o Pai? Cabe você tomar uma decisão. Eu vou colocar nessa coluna agora também os irmãos de Éfeso, que criam no único Deus verdadeiro, o Pai. Então, agora, irmãos, nós vamos para ver a igreja primitiva, livro de Atos dos Apóstolos, para ver se a igreja primitiva, porque o livro de Atos conta os atos da igreja, a igreja primitiva. Nós vamos ver aqui quem a igreja primitiva cria, que era o único Deus verdadeiro. Atos capítulo de número 3, versículo 13, irmãos. Atos 3, versículo de número 13. Atos capítulo 3, versículo de número 13. Todos acharam? Lemos. O Deus de Abraão e o Deus de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu Filho Jesus, a quem vos entregastes perante a face de Pilatos e negaste, tendo ele determinado que fosse
solto. Então a igreja primitiva que que o Deus de Abraão. Abraão cria que quem era o único Deus? O Pai. O Deus de Jacó, de Isaac. Isaac cria que o único Deus era o Pai. O Deus de Jacó. Jacó cria que o único Deus era o Pai. E os irmãos também criam que o único Deus é o Pai. E hoje nós aqui do ministério também cremos que o único Deus é o Amém. Amém por isso, louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos ver agora uma carta de Paulo ao jovem Timóteo. Era um jovem que estava assumindo uma grande responsabilidade. E vamos ver o que Paulo estava ali ensinando ao jovem Timóteo. Em 1 Timóteo, capítulo de número 2, de 1 Timóteo, nós vamos ler aqui um texto. Particularmente eu gosto muito desse texto. Vamos ler do verso 3 até o 5. 1 Timóteo, capítulo 2, do 3 até o 5. Lemos. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Qual verdade? Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Percebe, irmãos? Percebe o quanto nós temos um privilégio de saber essa verdade? Deus está dizendo aqui nessa palavra que Ele quer que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E aí se pergunta, irmão Ed, qual verdade? Ele responde, porque há um só Deus. Então, irmão Ed, quer saber? Então quer dizer que o conhecimento de que existe um só Deus, ele pode me conduzir à salvação? Exatamente. É isso que Jesus falou. O que Jesus falou? E a vida eterna é esta, que conheço a ti como único e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então sim, o conhecimento de que Deus, o Pai, é o único Deus verdadeiro, ele te conduz à vida eterna, ele te conduz à salvação. E o texto aqui em Timóteo diz que Deus quer que todos cheguem ao pleno conhecimento de quê? De que ele é o único Deus verdadeiro. Não a filosofia que foi inventada, infelizmente, em vários lugares. Tiraram a verdade bíblica e através de concílios criaram, através de filosofia, um Deus trino, onde são 3 deuses, mas eles dizem que é um só. Continuamos a ver o que a Bíblia diz. Vamos agora para Apocalipse. João, em Apocalipse também, é uma revelação. Primeiro nós vamos ver a revelação bíblica que ele recebeu, né? Para entender que isso não partiu da cabeça de João, mas foi uma revelação de Deus, o Pai, que entregou a Jesus Cristo, né? E que chegou até João. Apocalipse 1, versículo 1 diz assim: revelação de Jesus Cristo, ao qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelos seus anjos a enviou e a notificou a João, seu servo. Então perceba que Deus Pai deu a revelação a Jesus, seu Filho, e o Filho entregou ao anjo, e o anjo derramou na mente ali de João. Então João teve uma visão, e aí nessa visão, no versículo 6, olha o que diz: e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai, e glória e poder para todo o sempre. Então, meus amados irmãos, João também aqui, tendo a revelação do próprio Deus, ele entendia que o único Deus é o Pai. Vamos agora ver aqui em Apocalipse capítulo 3, a fala de Jesus, Apocalipse capítulo 3, versículo de número 12. Apocalipse 3, versículo 12, aqui é Jesus falando. Olha o que diz: a quem vencer, eu farei coluna do templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Eu escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça
o que o Espírito diz às igrejas. Então Jesus aqui cria que o Pai dele era o único Deus. Olha a clareza disso, meus amados. Olha a clareza disso. Nós vamos agora ver mais uma fala agora de Jesus Cristo em João capítulo 17, do próprio Jesus declarando quem é o único Deus. João capítulo 17, João capítulo 17, versículo de número 3. João capítulo 17, versículo de número 3. Aqui vou ler o verso 1 para as pessoas entenderem que Jesus está falando ao Pai dele. Jesus está fazendo uma oração ao Pai. Diz assim: Jesus falou essas coisas e, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora, glorifique a teu Filho, para que também o teu Filho glorifique a ti. Versículo de número 3. Jesus falando: e a vida eterna é esta, que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Irmãos, se entende isso, meus amados irmãos, o quanto isso é maravilhoso? Você me entende, meus amados? Jesus está falando que a vida eterna é essa. Qual que é a vida eterna? Esse conhecimento que Deus nos revelou. Porque tem muitas pessoas sinceras, irmão, muitas pessoas sinceras, pessoas que dedicam a vida ao Senhor, que vão em vários lugares, mas estão recebendo um ensino que não é verdadeiro. E muitas pessoas estão com a mente sendo cauterizada, estão sendo enganadas, e muitas dessas pessoas podem perder a salvação. E nós estamos tendo o privilégio de ver que o único Deus é o Pai. E isso também é uma grande responsabilidade. Porque quem muito sabe, muito será o quê? Cobrado. Então, irmãos, nós temos o privilégio de entender que a vida eterna é essa. Jesus está falando que a vida eterna é essa, que todos conheçam que o Pai dele é o único Deus verdadeiro. Porque em muitos lugares diz que o Deus verdadeiro é uma trindade. Mas aqui Jesus, na sua palavra, ele mesmo se exclui de que ele é Deus. Ele mesmo está se excluindo, falando: o único Deus verdadeiro é meu Pai. É só tomar a Bíblia no sentido literal e não ficar filosofando sobre ela, ou tentar colocar sentido misto e oculto sobre a palavra de Deus, que é claríssima. Vamos para mais uma fala de Jesus, capítulo 20 do mesmo livro, versículo de número 17 e 18. Jesus agora aqui tendo um encontro com Maria Madalena. Após a ressurreição, Maria Madalena vai tentar abraçar Jesus. Jesus, espera um pouquinho, Maria, ainda não, porque eu preciso subir a meu Pai. Olha o que diz, versículo 17. Disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos, os discípulos, e diz-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Olha a clareza disso. Então, quem era o Deus de Jesus? O Pai. Quem era o Deus dos discípulos? O Pai. E irmão Ed, então eu posso colocar aqui no quadro que Jesus também queria assim? Já está? Não está tendo mais nem espaço, né, irmãos? Olha que bênção. Então nós vamos ver também, dentro da Bíblia, nesse mesmo livro, se Israel, o povo de Israel, cria que Deus era o Pai. João capítulo 8, para a gente ver se Israel, eles criam em Deus o Pai. Israel. Eu vou até escrever aqui. Já vou escrever. Israel. Vamos ver se o povo de Israel cria que o único Deus é o Pai. Capítulo 8, irmãos, versículo 54. Capítulo 8, versículo 54. Acho que daqui a pouco não vai ter mais espaço, né, Dora? Lemos, irmãos. Jesus respondeu: se eu glorifico a mim mesmo, a minha glória é nada, não é nada. Quem me glorifica é o quê? É o meu Pai, o qual dizeis que é vosso Deus. Jesus estava conversando aqui com os judeus, Jesus estava conversando aqui com o povo de Israel, e Jesus falou que
Quem era o Deus do povo de Israel? Era o seu pai, que era o Deus dele. Por isso que eu já coloquei aqui no quadro, Israel também cria que o único Deus era o Pai. As nações pagãs, como os filisteus, o povo da Babilônia, né, o povo medo-pérsia, todos eles criam um Deus trino, aquela politeísta, eles criam em vários deuses. A característica do povo de Israel era diferente dos outros povos. Eles criam num único Deus, o Pai, e guardavam o sábado. Enquanto aqui criam um Deus trino e guardavam o domingo, que é conhecido como o dia do sol. Irmãos, para fecharmos aqui, e vai fechar certinho, vamos ver o que os demônios creem. Será que os demônios creem numa trindade? Ou os demônios creem num único Deus, o Pai? Vamos ver? É verdade, né, irmão? Vamos lá para o livro de Tiago. Tiago, capítulo de número 2. Tiago, capítulo de número 2. Versículo de número 19. Vamos ver em que os demônios creem. Claro que essa não é uma fé verdadeira, né? Não é um temor verdadeiro. Tiago, capítulo 2, versículo 19, irmãos. Olha o que diz. Tu crê que há um só Deus? Aqui Tiago está fazendo uma pergunta. E aí ele diz, faz bem. Os demônios creem e estremecem. Então, o apóstolo Tiago, que era irmão de Jesus, ele faz uma pergunta aqui. Tu crê que há um só Deus? E eu faço essa pergunta para você de casa, me ouve. Tu crê que existe um só Deus? Ou você não sabe nem o que você crê? Porque muitas vezes, muitas pessoas, quando eu pergunto, as pessoas não sabem definir o que eles creem. Será que você está crendo num Deus trino, mas você nem sabe o que é isso? Você nem conhece isso? Ou quando pede explicação para você, você não sabe explicar isso? Ou você crê no único Deus, o Pai? E Tiago diz aqui, tu crês que há um só Deus? Ele fala assim, ó, então você faz bem. Se tu crê num só Deus, você faz bem. Porque isso é vida eterna, irmãos. Isso é um conhecimento maravilhoso. Muitas pessoas perderam a vida por manter esse conhecimento, que eram perseguidas na Idade Média. Pessoas eram jogadas nas prisões, viviam dentro de cavernas, fugiam para as montanhas, mas queriam unicamente adorar o único Deus verdadeiro. E meu amado, Deus está procurando pessoas que assim o adorem. Abra em João capítulo 4. João capítulo 4. João capítulo de número 4. Aqui Jesus falando. Versículo de número 22. João capítulo 4, versículo de número 22. Olha o que diz. Jesus falando, disse, vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura que assim o adorem. A salvação veio dos judeus no sentido que as escrituras foi entregue para o povo judeu, o conhecimento foi entregue para o povo judeu, e o povo judeu cria num só Deus. Por isso que Jesus fala assim, nós sabemos o que adoramos. Eu pergunto para você, meu amado, você sabe o que você tem adorado? Você tem adorado uma trindade? Ou você tem adorado o Deus único Pai e a seu Filho Jesus Cristo como Filho de Deus, não Deus Filho? E você tem adorado tanto o Pai e o Filho pelo poder de Deus, que é o seu Santo Espírito. O Senhor faz um apelo ao nosso coração. Quem deseja adorar o Pai em espírito e em verdade? Amém? Que assim seja, que você aí de casa também possa tomar uma decisão diante desse estudo.
Amém, querido? Nós vamos dobrar os nossos joelhos aqui e orar pedindo a bênção do Senhor sobre essa decisão. Dobramos os nossos joelhos, irmãos. Querido Deus, amado Pai, agradecemos ao Senhor pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós. Hoje, um estudo tão esclarecedor, tão abençoado, Pai. A Bíblia é tão clara, e o nosso desejo é que pessoas possam colocar os olhos nessa pregação, nesse estudo, e possam abrir o coração para essa verdade. Porque hoje lemos aqui que a vontade do Senhor é que todos cheguem ao pleno conhecimento da salvação, ao pleno conhecimento da verdade. E o pleno conhecimento da verdade é que existe um só Deus, o Pai, e seu Filho amado Jesus. Que o Senhor abençoe os corações sinceros e que eles possam entregar a vida ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Então, meu querido, nós ficamos por aqui. Você vê a lista grande aqui, tanto Pedro, João, Mateus, Tiago, Judas, Gálatas, os irmãos de Coríntios, Filipenses, Romanos, Tessalonicenses, Éfeso, Jesus, Israel e até mesmo os demônios. Creio que existe um só Deus. E você também assim o possa crer. Irmãos, vamos se colocar de pé para que a gente possa invocar as bênçãos do Senhor sobre a igreja. Fechamos os olhos. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, em nome de Jesus. Amém. Amém. Sobre nós, o início do ministério. O projeto Advertência Final é fruto do esforço unido e abnegado de pessoas que desejam apresentar ao mundo a verdade para os últimos dias, a qual salvam vidas. Nós não nos consideramos mais sábios que qualquer outra pessoa. Apenas nos limitamos a transmitir a mensagem dos 3 anjos de Apocalipse 14, a qual a Bíblia diz que deveria chegar aos 4 cantos da terra. Este 4º anjo dá a advertência final aos moradores da terra. Por isso, foi escolhido o nome Ministério 4º Anjo Advertência Final para este ministério. Ele apresenta nossa obra e missão em cumprimento da profecia bíblica. Gostaria de saber mais sobre o ministério? Acesse www.advertenciafinal.com. Que Deus abençoe grandemente a sua vida.